Olá, pessoal! Vamos agora para a aula de número 7 de estruturas lógicas. O assunto de hoje são as equivalências lógicas, assunto que despenca em todas as provas de qualquer banca. Certo, gente? Então, foco nessa aula aqui, viu? Vamos lá? Primeira equivalência que a gente vai estudar é a equivalência da condicional. Condicional é o conectivo se algo, então algo. Ou você pode também reconhecer a condicional seta em sentido único. Então vamos aprender o que é equivalência. Então, primeiro, a equivalência é outra proposição escrita com outra estrutura que tem o mesmo significado da proposição que foi dada. Tipo, sinônimo, tá bom? Só que é um sinônimo de uma proposição e não de uma palavra. Então, eu vou dizer a mesma proposição usando outra estrutura. Isso significa equivalência. Bom, a equivalência da condicional a gente faz de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Só vai cair uma das duas maneiras. Fazendo o seguinte: conservando a condicional, ou seja, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer a equivalência de uma condicional com outra condicional. E essa equivalência de uma condicional com outra condicional, ela é chamada de contrapositiva ou também chamada de contrarrecíproca, certo? Professor, qual o símbolo de equivalência? Equivalência tem dois símbolos, tá? Vou colocar aqui, simbologia. Simbologia de equivalência. Existe esse símbolo aqui, ó. Cuidado, esse símbolo não é do conectivo bicondicional, não, tá? Aqui é uma seta dupla, porém, ó, com dois tracinhos. Assim ou vem assim. Pronto. Um dos dois, se aparecer um dos dois, você está diante de uma equivalência. Ou seja, quer que você reescreva esta proposição usando outra estrutura, tá bom? Então vamos lá. Eu acabei de falar que a equivalência da condicional, ela se faz de duas maneiras. A primeira maneira é conservando o conectivo, ou seja, repetindo a condicional, porém, voltando, você volta negando tudo. Como assim, professor? Então vamos lá. Se eu tenho, presta atenção, se eu tenho se P, então P, que é a primeira proposição que fica antes da seta, é chamada de antecedente. Antecedente. Que fica depois da seta, é chamado de consequente. Certo? Então, você vai voltar negando, ou seja, vai ser uma condicional, só que você volta negando. Quem foi a segunda proposição? Quem é o consequente? Não é que? Então você vai negar. Fica assim, ó, não que, se não que, então você volta negando, vai negar agora o P. Não P. Ou seja, quem era antecedente vira consequente, quem era consequente vira antecedente, porém negando tudo, tá bom? Essa regrinha aqui, que você volta negando e conserva a condicional, chama-se contrapositiva ou contrarrecíproca. Às vezes a questão diz assim, te dá uma proposição e pede, não fala nem equivalência, tá? Não fala nem equivalência, diz assim, escreva a contrapositiva da proposição que foi dada, ou determine a alternativa
marque a alternativa em que apresenta a contrarrecíproca da proposição dada. Então, às vezes não fala nem equivalência. Então é bom você ficar antenado numa questão que trata sobre equivalência, porque às vezes não precisa nem dizer, a banca não precisa nem escrever, ó, eu quero equivalência. Não, basta ela dizer, determine a contrarrecíproca ou então determine a contrapositiva, certo? É a mesma coisa. Gente, esse sinalzinho aqui de equivalência lembra a igualdade. Então, em toda equivalência, é o que eu digo sempre a meus alunos, toda equivalência ela vale indo como voltando, tá bom? Esta aqui não, porque não tem nenhum problema não, mas a outra, a gente vai se deparar em muitas questões na outra maneira de você fazer a recíproca voltando. E muito aluno diz, professor, eu não estudei esse aí. Estudou, só que você não lembra. O professor deve ter dito, você não lembra. Então vamos lá. Primeira regra é contrapositiva, volta negando, tá bom? Então eu concluo assim, ó. Se P então Q é equivalente a, voltando negando, não que, ou se não que, então não P. Tá? Essa aqui é chamada de contrapositiva ou contra-recíproca. Se cair numa questão pedindo equivalência ou de maneira sutil falando de equivalência, você testa logo essa daqui, tá bom? Certo, gente aí? Ok? Então agora a gente vai passar para a segunda maneira. Eu vou apagar aqui e a gente volta para a segunda maneira. A segunda maneira de fazer a equivalência da condicional é essa parte aqui de baixo que eu estou marcando, essa parte aqui. Bom, nós temos a equivalência, ó, a equivalência não, a proposição condicional, se P, então Q, eu quero a equivalência dessa aqui. Bom, a equivalência dessa, a maioria chama-se regra de Neymar. Regra de Neymar. Eu gosto de falar algo a mais, porque eu digo assim, sentou Neymar. O que quer dizer sentou Neymar? Veja, quando eu falo sentou Neymar, ó, sentou Neymar, eu vou quebrar esse sentou, ou seja, o se então vai se transformar em ou. Então, no lugar do se então, eu vou colocar um ou. O ou é o chapeuzinho para cima. Sentou Neymar, então eu já troquei o se então pelo ou, certo? Neymar nega a primeira e mantém a segunda. Então, nega a primeira. Quem é a primeira? Não é P? Então, vou negar não P e vou manter a segunda. Quem é a segunda? Não é Q? Que é o consequente? Pronto. Está aqui a nova maneira de representar outra equivalência da condicional. Então, a primeira é contrapositiva, ou seja, ela pega o conectivo e conserva esse conectivo, mantém o conectivo se então e volta negando. Quem era antecedente passa a ser consequente negando, e quem era consequente passa a ser antecedente negando. Ou a regrinha do Neymar, é fazer com que a equivalência da condicional se transforme numa disjunção, tá? Isso aqui é uma disjunção, ó, se transforma numa disjunção inclusiva, disjunção, como? Pela regra de sentou Neymar. O que é sentou Neymar? Sente, quer dizer, troca o se então pelo ou. Neymar nega a primeira e mantém a segunda, ok? A primeira é P, ó, aqui é a primeira, é P, então eu vou negar, fica não P. A segunda proposição é aquela que vem depois da seta, eu vou manter. Tranquilo? Bom, então essa daqui é a equivalência que mais cai em todas as provas de qualquer concurso, de qualquer banca,
Certo, gente? Se você tiver isso aqui em mente, pode ter certeza que você vai gabaritar. Lembrando que, novamente, equivalência pode ir como voltar. Professor, como é que eu faço se for voltar? Por exemplo, se eu tivesse aqui P ou Q e quero a equivalência disso, eu vou aplicar também a regra do sentou Neymar. Qual é essa regra do sentou Neymar? Sentou Neymar é trocar, não sentão, vou voltar, ó. Vou trocar o ou pelo sentão. Deixa eu fazer com outra, vou fazer com outra cor. Ó. Vou mudar o ou para o sentão. Então, no lugar do ou, esse ou vai se transformar em si então. Neymar, negar a primeira. Então, nega a primeira e mantém a segunda. Então, a equivalência de P ou Q, voltando, tá? É se não P, ou seja, nega a primeira, então Q, mantém a segunda, ok? Cuidado com isso aqui. Cuidado, tá? Isso aqui cai. E muita gente diz: eu não estudei a equivalência do ou. Estudou sim, você que não lembra. Tá bom? A regrinha é a mesma, sentou Neymar. Só que agora eu vou transformar o ou no sentão. E vou colocar Neymar, né? Nega a primeira e mantém a segunda. Então, esse vídeo aqui eu vou parar, que é o vídeo da teoria, e no próximo vídeo a gente vai fazer as questões de equivalências lógicas da condicional. Aí, depois que a gente fizer as questões, a gente vai para a equivalência da bicondicional. Ok, gente? Então, daqui a pouco a gente começa aí na bateria de questões. Vamos dar início à bateria de questões de equivalência lógica da condicional. Questão de número 1. Há uma proposição na matemática que afirma: se um número é par, então ele é escrito da forma 2p, em que p pertence aos números inteiros. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição com o mesmo valor lógico dessa que foi apresentada. Gente, ó, mesmo valor lógico, mesmo significado. Isso aqui está pedindo a equivalência. Tá? Aqui está pedindo a equivalência. Mesmo valor lógico, tá? Mesmo significado. Equivalência. Bom, equivalência de quem? Você tem que saber qual é o conectivo, tá? Porque ele não vai dizer, na prova vai dizer assim, faça a equivalência da condicional. Não, é muito difícil cair desse jeito, tá? Você vai ter que primeiro procurar observar a proposição e detectar qual é o conectivo. Vamos ver qual é o conectivo. O conectivo é o se, então nós estamos diante de uma condicional. Se quem? Então, um número é par. Então, aqui, ó, vou chamar de P, que é a primeira proposição, que é antecedente. Então, ele é escrito na forma 2P, em que P é o número inteiro. Aqui, ó, é o antecedente, e essa outra é a consequente, ou consequente, tá? Consequente, consequente, certo? E a gente viu que para fazer equivalência, vou colocar aqui de um modo geral, se eu tenho a proposição se P, então Q, há duas maneiras de fazer a equivalência. Duas maneiras de fazer essa equivalência. Quais são as duas maneiras? A contrapositiva é voltar negando, ou seja, se não Q, então não P. Ou aquela regrinha do sentou Neymar, que é transformar uma condicional numa disjunção. O que é sentou Neymar? Troca esse se então por ou, nega a primeira, mantém a segunda. Pronto. Uma dessas duas aqui. Então, primeiro é bom a gente testar essa daqui, que é contrapositiva, né? Deixa eu colocar aqui o nome contrapositiva só para a gente lembrar. Essa é chamada de
contrapositiva ou contrarrecíproca, certo? Quem é antecedente vira consequente, quem é consequente vira antecedente e mantém o se então, só que negando, tá? Negando. Vamos lá. Vamos voltar negando. Voltar negando é o seguinte: se a segunda, que é o consequente, ele vai virar antecedente. É escrito, então eu boto não é escrito. Então, se, ó, presta atenção, vou voltar negando com se então. Aí você diz, professor, na letra A não tem o se então. Tem, gente, essa vírgula aqui, ó, está fazendo o papel do então. Se o número não é escrito da forma 2p, vírgula, então, em que. Opa, perdão, esse aqui não. Essa vírgula continua, essa vírgula aqui é da frase, é aqui. Nessa questão tem, mas tem outras questões que não tem, tá? O então. Então, por isso que eu dei essa dica. Cuidado, nem sempre aparece o então. O então ele está implícito naquela vírgula, mas aqui nessa questão veio. Então vamos lá. Quem é consequente vai virar antecedente negando. Então, se o número é escrito da forma 2p, então eu vou negar. Não é escrito da forma 2p. Ó. Um número não é escrito da forma 2p, em que p pertence aos inteiros. Então, agora eu vou negar o antecedente. Um antecedente diz um número par. Então, um número não é par, tá? Não é um número par. Feito, negou, né? Não é um número par, porque a negação deve aparecer antes do verbo, tá? Essa partícula de negação aparece antes do verbo. E o gabarito aqui, ó, é letra A. Vamos ver a letra B. Por que não é a letra B? Ele disse aqui, ó, que ele mudou o se então por si somente se. Tem essa regra? Tem não, só tem duas regras. Ou conserva o se somente se, ou, perdão, ou conserva o se então, que é a condicional, e volta negando que é a contrapositiva, ou então transforma, né? Troca o se então pela disjunção inclusiva, usando aquela regrinha do Neymar. Aqui na letra C ele diz aqui, um número não é par, então não é escrito da forma. Veja, ele repetiu a mesma proposição, ó, só que ele negou no mesmo sentido. Então, não é par. Ele não trocou. Ele negou, mas não trocou. Então, isso aqui não é equivalência, não, tá, gente? Não é pelo fato de você só negar, não. Isso aqui é outro tipo de proposição, mas não é equivalência, não. Para ser equivalência, tem que voltar negando. O consequente vira antecedente e o antecedente vira consequente negando. Tá? E a letra D, ele colocou ou, vê aqui no início, ou um número não é escrito da forma em que, ou. Então ele fez a mudança da condicional pelo ou. Não, não pode. Das duas, uma. Ou ele vai fazer com que essa equivalência seja a contrapositiva, essa opção, ou então a outra, que é a disjunção, que é a regrinha do sentou Neymar. Então, gabarita aí, ó, na letra A. Vamos agora para a questão de número 2. 2. A proposição: se o Brasil investir em educação nos próximos anos, então os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Possui o mesmo valor lógico. Veja que ele também, ó, ele não falou em nenhum momento em equivalência, mas mesmo valor lógico, mesmo significado, ou seja, ele está pedindo a equivalência. Veja que a banca IDECAN, ela pede a equivalência dessa maneira sutil, né? Bom, equivalência de quem? Vamos voltar para a proposição e detectar quem é o conectivo. Se o Brasil investir em educação nos próximos anos, então, olha o se então. Então, a primeira proposição é aquela que vem entre o se e o então, essa que eu vou chamar de P. A segunda é aquela que vem depois do então. Eu vou chamar de Q. Bom, essa aqui vai ser a Q. A gente sabe que existem duas maneiras.
Então, vou testar logo a primeira maneira, que é a contrapositiva, que é mais fácil, que é a que todo candidato vai logo por ela. Se não der, aí eu vou testar a da disjunção, que é aquela do Centor Neymar, certo? Então vamos lá. Vamos fazer com que achar aqui qual delas tem a contrapositiva. Então, o centão vai se manter, tá? O centão vai se manter. Olha, a letra B tem se então, a letra C tem se então. Vendo aí, ó? As duas têm se então. Será? Primeiro a gente vai testar ela. Se não for, eu vou para Centor Neymar. Bom, qual é a regrinha? A regrinha é, se eu tenho assim, se P então Q, isso é equivalente pela contrapositiva, volto negando. Se não Q, então não P. Vamos lá? Vamos começar negando a segunda. Os efeitos do ensino emergencial serão minimizados. A gente aprendeu que para negar uma proposição simples, basta modificar o verbo dela, o verbo principal, tá? Então, assim, os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Então, aqui, ó, é onde fica o não. Então, deve começar por aí. Então, vamos lá. Letra B. Os efeitos do ensino remoto forem minimizados. Opa, cadê a negação? Então, não é a letra B. A letra B, ó, já está descartada. A letra C. Se os efeitos do ensino emergencial remoto não forem minimizados, já negou. Então, vamos lá. Eu vou ter que negar a primeira. A primeira é o Brasil investir em educação nos próximos anos. Então, o Brasil não, né? Não vai investir. O Brasil não vai investir. Não vai investir em educação nos próximos anos. Aqui diz que o Brasil investirá. Ele faltou a negação, então não é. Bom, não é a regrinha da contrapositiva. Então, eu vou apagar isso aqui e vamos lembrar agora da regra do Centor Neymar. Então temos assim: se P, então Q, a regra do Centor Neymar é transforma esse se então em um ou, nego a primeira, nega a primeira e mantém a segunda. Então eu vou negar só a primeira. Vou lá, ó, apago, vou apagar tudo aqui, tá? Vou negar a primeira e vou manter a segunda. Quem é a primeira? A primeira é o Brasil investir na educação nos próximos anos. Então, ó, vou negar. O Brasil não investirá. Opa, só aqui uma adequação gramatical, tá? Do verbo. Não tem nenhum problema, não. O que vale é a estrutura. Então, negou, transformou o se então no ou. Então, ok. E será que ele vai manter a segunda? Porque tem que manter a segunda. A segunda diz aqui: os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Os efeitos do ensino remoto serão minimizados. Manteve, ó. Então, gabarito, letra D. Certo, gente? Então, cuidado. Na questão de equivalência do centão, a gente testa logo a contrapositiva. Se não der, vai para a regrinha do centão Neymar. Vamos para a questão de número 3. Diz assim: qual alternativa representa uma equivalência lógica? Opa, aqui já deu o que eu quero, né? Já deu a dica aí. O comando é qual é a equivalência? Para a proposição. Se o soldado é flagrado na viatura dormindo, então deverá ser conduzido preso ao quartel sobre a alegativa de crime militar. Bom, primeiro eu vou olhar para a proposição composta e detectar qual é o conectivo usado para poder encontrar a equivalência. Novamente, ó, o conectivo é o se então, que é da condicional. Vamos lembrar? Primeiro, a primeira regrinha de equivalência da condicional é se P, então Q,
é equivalente a volta negando, que é contrapositiva. Então, vou voltar negando. Não que. Então, se não que, então não P. Ok? Então, vamos lá. Será que tem essa? Então, primeiro, eu vou negar a primeira. Então, essa aqui é a primeira, ó. P. O soldado é flagrado na viatura dormindo. Vamos negar ela? Se o soldado é flagrado, então a negação é o soldado não é flagrado. Aí a segunda, que é a que deverá ser conduzido preso ao quartel sob a alegativa do crime. Então, deverá ser. A negação, não deverá ser. Então, vamos observar se tem sim, então. Ó. Eu não observei o panorama, mas eu fiz só para a gente treinar. Então, veja que nenhuma alternativa começa com o conectivo centão, né? Então, não é essa a regra. Beleza, mas eu fiz, foi justamente para a gente treinar. Então, serviu aí de revisão. Então, não é essa a regra que a questão está pedindo. Não é questão, não é a regrinha da contrapositiva. Vamos lá, qual é a outra regra? A outra regra é a equivalência de se P, então Q, é equivalente a quem? A regrinha do Neymar. Sentou o Neymar. Nega a primeira, troca o se então por ou e mantém a segunda. Então vamos lá, vamos negar a primeira. Quem é a primeira, né? P, o soldado é flagrado. Então a negação é não é flagrado. E mantém a segunda. Então a segunda não mexe em nada. Continua sendo o quê? Vamos ver aqui. Todas trocaram, ó. A primeira trocou o centão por ou, a segunda trocou o centão por i, então está errado. A terceira trocou o centão por ou, beleza. A quarta, que é a letra D, trocou o centão por i, não pode. E a letra E trocou o centão por ou. Então já podemos eliminar a B não pode, nem a D. Opa, só em olhar você já matou duas alternativas. Então ficou com A, C e E. Bom, regrinha do sentou Neymar é negar a primeira. A primeira já negou, que é o soldado é flagrado na viatura dormindo. A negação é o soldado não é flagrado. Então vamos lá procurar onde é que tem não é flagrado. Opa, a letra A botou afirmativa. Então não é a letra A. A letra C disse que não é flagrado. Opa, então tranquilo, né? Pode ser que seja a letra C. A letra E diz também que não foi flagrado na viatura dormindo. Beleza, então já eliminamos mais uma, né? Então ficamos com C e E. Bom, quem vai diferenciar aí e vai ser o gabarito vai ser justamente a segunda. A segunda a gente não mexe, permanece do mesmo jeito. E o mesmo jeito é: deverá ser conduzido preso ao quartel sob a alegativa de crime. A letra C, ele negou, não deverá, então errado. E a letra E manteve, gabarito, então, ó, questão de número 3, questãozinha top, fácil, tá? Fácil, fácil de você gabaritar. Questão de número 3, gabarito aí na letra E. Questão de número 4. Bom, eu já trouxe aqui que ela foi anulada por ter apresentado dois gabaritos. Então, a gente também traz questões anuladas para ver onde foi que a banca errou, né? Onde foi que a banca errou para poder ter sido anulada. Então, é bom trazer porque a gente já analisa, certo, gente? Então, vocês vão se deparar em outras aulas com questões anuladas também, tá? Não foi só essa, não. Eu gosto de trazer também as questões polêmicas, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim: qual proposição é equivalente logicamente, ou seja, eu quero a equivalência de se eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente, então não sou um profissional de excelência. Observe que o conectivo aqui, ó, é o se então. Então a primeira proposição é aquela que fica entre o se então, que é chamado de antecedente. Então o antecedente dessa proposição condicional é eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente. Ela já está na forma negativa, né?
ela já está declarando negativamente. Então, não sou um profissional de excelência. Então, enquanto a primeira eu vou chamar de P, a segunda eu vou chamar de Q. Veja que as duas são declarações negativas, certo? Tem algum problema? Não, nenhum. Nenhum problema. Bom, novamente, vamos fazer a negação usando logo a primeira que eu informei a vocês, que a gente estudou. Contrapositiva. Vou colocar aqui embaixo. Eu estou indo bem devagar na resolução dessas questões, porque este é um dos assuntos principais, tá? É um dos assuntos que mais tem probabilidade de cair na prova. Então, se P, então Q é equivalente pela contrapositiva, a gente volta negando e mantém o conectivo. Então, se não Q, então não P. Ou seja, eu vou negar as duas. Eu vou negar o antecedente e o consequente. Vamos negar o antecedente. O antecedente já é negativo. Então, se eu quero negar uma proposição negativa, basta retirar esse não. Ó. Então, eu vou tirar o não. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer na segunda. A segunda é não sou. Então, para negar essa negativa, basta excluir esse não. Bom, será que tem a alternativa aí que seja se então? Ó, se então, ou é letra C, ó, se então, ou é letra E, se então. Vamos lá. Para ser a equivalência do se então, a gente tem que voltar negando. Então, vou começar pelo consequente. O consequente negado é sou um profissional de excelência. Sou um profissional de excelência. Ok. Agora eu vou olhar o antecedente, porque o antecedente ele volta, ele vai para a equivalência como consequente. Vou voltar negando. Então, se a primeira foi P, P vai ser a segunda, negando. A negação de eu não desenvolvo um programa é eu desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente. Então, gente, é bom observar a frase até o final. Possa ser que ele mude alguma coisinha lá no final e a questão fique errada, tá? A alternativa fica errada. Então, gabarito aqui, ó, letra C. Mas eu disse que essa questão foi anulada por ter dois gabaritos. Bom, a letra E não pode, porque ele disse aqui, ó, não sou. Ele continuou com a proposição P. Então, não é a letra E. Não é a letra E. Agora, vamos analisar a equivalência pela regrinha do centonemal, ou seja, transformando em uma disjunção. Como é que faz? Assim, ó, se P, então Q é equivalente à regrinha do Centonemal. Troca a condicional pelo ou, certo? Troca a condicional pelo ou, nega a primeira, sentou Neymar. Então, nega a primeira e mantém a segunda. Bom, eu vou apagar novamente tudo que tem lá em cima para a gente analisar, certo? Vou apagar tudo. Veja que eu estou fazendo, ó, bem devagar, já porque esse assunto aqui é bem provável cair na prova. Então, eu já sei que o conectivo é o se então. A primeira proposição, que é o antecedente, é eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente, que é a P. Aqui é não sou um profissional de excelência. Então, pela regrinha do sentou Neymar, eu vou negar a primeira, só a primeira. A primeira, isso aqui é a Q. A primeira não é a P, eu não desenvolvo. Então, a negação de eu não desenvolvo, como ela é uma frase declarativa negativa, basta você tirar o não. Então, vamos lá. Será que tem eu desenvolvo? A letra A não é porque ele continuou com não, a letra B também porque continuou com não, mas a letra D é, ó, eu desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente. Bom, eu falei que você vai trocar o se então por ou. Trocou, ó, por ou.
e vai manter a segunda. Manter a segunda, gente, é deixar ela do mesmo jeito que apareceu lá na frase, lá no texto. Não sou um profissional de excelência. Então, ou não sou um profissional de excelência. Beleza? Então, ó, o gabarito aí tem como gabarito a letra C, usando a contrapositiva, e tem um gabarito na letra D, usando a disjunção, tá? A troca do se então pelo ou, que a gente aplicou a regrinha do sentou Neymar. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações. A primeira afirmação é essa daqui, gente, ó. A negação, vamos aprender a ler, tá? Negação de P, se P, então não Q. Está dizendo que essa negação é logicamente equivalente, então vou testar, ver se é ou não, a esta daqui. Q, se Q, então não P. Veja, como falou de equivalência dessa com essa, e as duas mantiveram a condicional, então aqui a gente vai testar a contrapositiva. Vou sair daqui, vou sair do final para o início, tá? Quem é a contrapositiva dessa? A contrapositiva dessa é nega a segunda, eu vou voltar negando. A negação de não P. A negação de não P é P. Repete a condicional e vou negar a primeira. Quem é a negação de quê? A negação de que é não que. Bom, então a equivalência dessa de cima é a de baixo. Mas é essa de baixo que está aqui? É? Sim ou não? Se você respondeu que sim, está errado, porque essa proposição aqui que a gente encontrou, ela aparece aqui, só que na frente tem a negação, tá? Na frente tem a negação. Então, não é, gente. Não está negando a contrapositiva, não, aí, tá bom? Então, o item 1 está errado. Vamos para o item 2. Eu vou apagar tudo isso para a gente analisar item por item. Então, o item 1 está errado. Vamos para o item 2. O item 2 diz assim. O item 2 diz: P e não que é logicamente equivalente a não P ou Q. Gente, cuidado, cuidado. Aqui, presta atenção. Aqui eu estou dizendo, quando a gente estudou negação, eu falei que tem muitas questões que diz assim, a equivalência da negação, a equivalência do não é verdade que, a equivalência do é falso que. Quando fala em equivalência da negação, está pedindo para você negar, tá? Está pedindo para você negar. Então, vamos negar isso aqui? Como é que fica se eu negar isso aqui? Então, negação de quem? Do ou. A gente vai aplicar a lei de Morgan. Tá? A lei de Morgan diz o seguinte: se eu quero negar o ou, eu troco o ou por e nego tudo. Então, eu vou negar a primeira. Se a primeira é P, eu vou negar. E vou negar a segunda. Quem é a segunda, né? Que? Então, não que. Veja que a resposta é essa daqui. A pergunta é: essa resposta, que é a negação de P ou Q, é esta proposição aqui que veio lá no item? Não. Faltou a negação aqui na frente. Então, o item 2 está errado, tá? Então, está errado o item 1, está errado o item 2. Vamos agora analisar o item 3. Então, vamos analisar o item 3. O item 3 diz assim, ó, deixa eu terminar. Vamos lá. Se P, então Q é logicamente equivalente a
não P, se P, não, peraí, deixa eu só apagar aqui, eu me confundi. É logicamente equivalente a negação, veja bem, assim, ó, eu vou ler aqui. Se P, então Q é logicamente equivalente à negação de Q, se Q, então P. Vamos lá. Ó, ele disse a equivalência do cientão com outro cientão. Como é que faz a equivalência de um cientão com outro cientão? Através da contrapositiva. E como é a contrapositiva, então? A equivalência dessa proposição inicial pela contrapositiva é volta negando. Então, se não Q, então não P. Agora eu faço a pergunta: esta proposição é idêntica a esta daqui? Não. Então, o terceiro item também está errado. A alternativa aí, que é o gabarito dessa questão, é letra E. Se nenhum item estiver correto. Certo, gente? Então, a gente vai para o próximo vídeo, continuando as questões de equivalência.